Polilaminina. Olha, se você tem acompanhado as notícias de ciência aqui no Brasil, com certeza já ouviu esse nome. Ele apareceu em tudo que é lugar com uma promessa que, vamos combinar, parece coisa de ficção científica. A chance de reverter a paralisia causada por lesões na medula espinhal. Vamos mergulhar nessa história para entender o que é fato e o que é esperança. Pois é, de um lado a gente vê manchetes falando até em prêmio Nobel. Do outro, ordens da justiça para aplicar o tratamento. E no meio, a notícia de uma descoberta brasileira que mobilizou o país inteiro. Então qual é a história real por trás de tudo isso? A verdade é uma mistura bem complexa de ciência de ponta, muitos desafios e, claro, um drama humano gigantesco. Para a gente entender o tamanho do feito, primeiro a gente precisa encarar o tamanho do problema. Pensa assim, uma lesão completa na medula é como se o principal cabo de fibra óptica do nosso corpo fosse cortado. Os sinais do cérebro simplesmente não conseguem mais chegar nos braços, nas pernas, e por muito tempo a medicina olhou para isso e disse, não tem conserto. E a chave para consertar isso pode estar, acredite se quiser, no nosso próprio começo, na nossa formação. Existe uma proteína chamada laminina. Durante o desenvolvimento do feto, ela funciona como se fosse um mapa, um GPS, que diz exatamente para onde os neurônios têm que crescer e como eles devem se conectar para formar todo o sistema nervoso. É basicamente o projeto original da natureza. Só que tem um porém. Quando a gente extrai essa laminina natural, ela é super instável. Ela se embola toda, forma uns aglomerados bagunçados e acaba perdendo a sua função. Foi aí que veio o pulo do gato dos pesquisadores brasileiros. Eles criaram a polilaminina. É uma versão, digamos, turbinada, reprojetada para ser estável, para formar uma malha perfeita que imita a natureza e, o mais importante, com uma capacidade de conversar com os neurônios muito mais potente. Tá, e como eles fizeram essa mágica? De um jeito muito inteligente. Eles pegaram a laminina e a colocaram num ambiente ácido. Isso faz com que as moléculas delas se auto-organizem, ou seja, elas se encaixam umas nas outras formando umas cadeias longas, uma estrutura completamente nova. Deixa de ser um amontoado e vira uma rede projetada, um verdadeiro andame biológico. E é essa estrutura que é o grande segredo. Ela não é aleatória. Ela se repete em diferentes escalas, criando uma superfície, assim, perfeita, para os neurônios se agarrarem e finalmente encontrarem o caminho certo para crescer de novo. E aqui vem uma parte fascinante, um pouco técnica, mas que mostra o nível da descoberta. Os cientistas conseguiram medir a complexidade dessa rede usando um conceito matemático chamado dimensão de Hausdorff. O que eles viram foi que, com o passar das horas, a rede de polilaminina vai ficando cada vez mais densa, mais complexa. Essa natureza fractal, como eles chamam, cria uma superfície riquíssima em informação para guiar os neurônios de um jeito que a laminina comum jamais conseguiria. Claro que esse caminho não foi da noite para o dia, né? Foi uma jornada longa. Começou lá em 2010 com resultados muito bons em ratos. Depois, o desafio aumentou. Testaram em cães que já tinham lesões crônicas, que são bem mais difíceis de tratar. E o resultado? 4 de 6 cães voltaram a se mover. Isso deu a confiança necessária para o passo mais importante de todos, o primeiro estudo em seres humanos. E o resultado desse estudo piloto foi chocante. 8 pacientes com lesão completa participaram. Infelizmente, 2 acabaram falecendo por complicações do próprio trauma. Mas os 6 sobreviventes, todos os 6, recuperaram algum nível de controle voluntário dos músculos abaixo da lesão. Todos, sem exceção. E para a gente ter uma noção do que isso significa, vamos aos números. Normalmente, em casos de lesão completa, sim, só uns 15% dos pacientes mostram alguma melhora sozinhos, de forma espontânea. Ter uma recuperação de 100% no grupo que sobreviveu, isso é algo estatisticamente impressionante. Sugere que alguma coisa muito poderosa estava de fato acontecendo ali. Bom, com um resultado desses, a primeira coisa que vem à cabeça é, pronto, acharam a cura. Mas a ciência raramente é tão simples assim. A pergunta que os próprios pesquisadores se fizeram foi, será que a polilaminina funciona igual em todo tipo de nervo do corpo? E a resposta foi surpreendente. Eles fizeram um estudo no nervo ciático, que faz parte do nosso sistema nervoso periférico, não o central. E lá, quem se saiu melhor para a recuperação do movimento foi a laminina comum, a mais simples. É a prova de que cada caso é um caso. O ambiente super hostil de uma lesão na medula precisa dessa superestrutura da polilaminina para vencer a barreira. Já nos nervos periféricos, que se regeneram com mais facilidade, a versão mais simples já dá conta do recado. E essa descoberta não surgiu do nada. Ela é fruto de quase 30 anos de pesquisa, lá na UFRJ. Uma jornada de avanços incríveis, mas também marcada por um baque, um revés devastador. Entre 2015 e 2016, por causa de cortes no orçamento da universidade, eles não conseguiram pagar a manutenção das patentes internacionais da polilaminina.
E a perda da patente, infelizmente, foi só um dos obstáculos. Para tirar algo do laboratório e colocar na prateleira de uma farmácia, o caminho é gigantesco. Tem que descobrir como esterilizar a molécula sem estragá-la, como produzir em larga escala e ainda enfrentar todo o processo regulatório da Anvisa, que é longo, rigoroso e caríssimo. O que essa citação deixa bem claro é o seguinte: a patente não foi perdida porque a ciência era ruim. Pelo contrário, foi um problema puramente financeiro. E a consequência disso é que hoje, qualquer empresa fora do Brasil pode pegar essa tecnologia, que é brasileira, e desenvolver produtos sem pagar um centavo de royalties para quem a criou. Enquanto isso, toda essa esperança aqui no Brasil criou um fenômeno muito particular, que a gente chama de judicialização. Pacientes, em desespero por uma chance de tratamento, começaram a entrar na justiça para conseguir acesso à polilaminina. Os dados de um dos laboratórios parceiros da pesquisa mostram isso. Dezenas de pedidos, com a justiça autorizando quase metade deles. E aí a gente entra num dilema, né? Porque do ponto de vista humano, é totalmente compreensível. Mas do ponto de vista da ciência, isso cria um problema enorme. Esses tratamentos feitos por ordem judicial não seguem o protocolo rígido de um teste clínico. Então os dados coletados não servem para provar, de forma definitiva, se a substância é segura e eficaz. E isso, ironicamente, pode acabar atrasando a aprovação oficial do tratamento para todo mundo. Então, no fim das contas, a saga da polilaminamina é muito maior do que só uma molécula. Ela acaba sendo uma fotografia da resiliência da ciência brasileira. Uma ideia genial que nasceu da pesquisa básica e que sobreviveu a crises de financiamento, à burocracia e a todos os desafios até chegar perto de uma aplicação real. O que nos leva à grande questão. Será que a gente está vendo o nascimento de uma terapia que vai mudar o mundo? Ou será que essa história é, na verdade, uma lição muito dura sobre o quão brutal, caro e incerto é o caminho para transformar uma descoberta de laboratório em uma realidade que chega para os pacientes? A verdade, provavelmente, é que são as duas coisas ao mesmo tempo.